Olá! Ainda falando sobre contrato, as pessoas sempre têm dúvidas de quem pode ou não ser testemunha em um contrato. A dúvida sempre se refere a um parente ou amigo, se pode ou não ser testemunha. Vejam, em geral, qualquer pessoa pode assinar como testemunha um contrato, uma vez que considerada apenas como uma testemunha instrumentária, aquela que depõe apenas sobre a regularidade do ato, ou seja, são as testemunhas que confirmam a autenticidade do contrato que presenciaram, não sobre os fatos ou conteúdo que constitui o objeto principal. Mas é importante deixar claro que o contrato que não foi assinado por duas testemunhas não é inválido. As partes contratantes estarão vinculadas do mesmo modo, porém, o mais indicado é que o contrato contenha as assinaturas das testemunhas, considerando que é um requisito essencial para a constituição de um contrato como título executivo. Contudo, vale informar que existe sim diferença entre o contrato assinado e o não assinado por testemunhas, caso seja necessário recorrer ao judiciário se uma das partes não cumprir com o que foi contratado. O contrato com a assinatura das testemunhas encurtará o caminho para receber ou cumprir o que nele foi tratado. As assinaturas das testemunhas tornam o contrato um título executivo extrajudicial. Com esse documento, com o título executivo em mãos, a pessoa interessada ou parte lesada no contrato pode ingressar em juízo com uma ação demonstrando que não houve o seu cumprimento, podendo iniciar a ação de execução. O procedimento será mais célere, mais rápido. Caso o contrato não contenha a assinatura das testemunhas, ele não poderá ser executado de pronto. Precisará da fase de conhecimento do processo para após decisão final, com trânsito em julgado da sentença, que tornará a decisão um título executivo. Isso quer dizer que primeiro deverá ser provado pela pessoa que ajuizou a ação que ela realmente tinha direito ou tem direito ao que está pedindo. Além disso, a parte contrária terá direito de se defender ou demonstrar que não precisa cumprir com o contratado e apresentar ou produzir os meios de provas necessários. Nesse processo de conhecimento, dentre outras coisas, poderá ter audiência de conciliação, apresentação de prova documental, audiência de instrução e julgamento e possíveis recursos. Vejam então vocês que as assinaturas das testemunhas podem resumir muito o caminho até chegar à fase de execução do contrato. Contudo, quando o conteúdo do contrato está sendo questionado e se for preciso depoimento perante o juiz da testemunha que assinou o contrato, dependendo de quem seja, essa testemunha provavelmente não será admitida. Mesmo que o procedimento seja mais ágil, será preciso demonstrar ao juiz sobre os fatos contidos no contrato. Precisará então do depoimento de outras testemunhas, aquelas que têm conhecimento do que foi contratado. Segundo o artigo 447 do Código de Processo Civil, a regra é que todos podem ser testemunhas de um processo judicial. Entretanto, o mesmo artigo deixa claro que não podem testemunhar aqueles que são incapazes, os menores de 16 anos e as pessoas que possuem algum problema mental que a incapacite. Também as pessoas impedidas, que são o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente em qualquer grau, e o colateral até o terceiro grau de alguma das partes, salvo se exigir o interesse público. Também não pode ser testemunha aquele que intervém no nome de uma das partes, como o advogado, o tutor, o juiz e os suspeitos. Suspeitos são os inimigos ou amigos íntimos de uma das partes e aquelas que possuem interesse no objeto do processo judicial. Quanto aos deveres, a testemunha tem o dever de prestar depoimento e colaborar com a justiça para a busca da verdade. No caso de não atender ao chamado do juiz para depor, poderá ser conduzida e responderá pelas despesas decorrentes de sua condução e adiamento da audiência. Sobre os direitos, as testemunhas podem recusar a responder sobre algumas perguntas, caso as respostas possam prejudicá-la criminalmente. Além disso, se estiver trabalhando, a testemunha tem o direito de não ter desconto em seu salário do tempo que ficou fora do trabalho depondo em audiência. Ainda quanto à necessidade de assinatura de testemunhas no contrato, em julho de 2023, houve uma novidade trazida com a Lei nº 14.620,
que acrescentou o parágrafo 4º no artigo 784 do Código de Processo Civil. Foi alterado um dos requisitos para a constituição do título executivo. Dispõe o referido parágrafo que nos contratos eletrônicos assinados por certificado digital fica dispensada a assinatura de testemunhas, sendo esse formato de contrato considerado válido pela lei, sendo um título executivo extrajudicial. De toda forma, é preciso atenção, pois quanto aos contratos físicos de papel, nada mudou em relação à necessidade das assinaturas das testemunhas, uma vez que é requisito essencial para a constituição de título executivo. Se pude ajudá-los com o tema do vídeo, peço que deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para obter mais conteúdo jurídico. Até o próximo tema.